Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio, eu serei o seu professor nessa disciplina de Gestão de Pessoas 1. Vamos começá-la tratando do mundo do trabalho para a gente entender o impacto disso na nossa vida e na vida das organizações. Bom, o que é o tal do mundo do trabalho? O mundo do trabalho veio desde lá do início da humanidade, onde o homem foi alterando a sua forma de produção. Os homens das cavernas, eles entenderam que não conseguiriam sobreviver se eles não trabalhassem de forma coletiva. Então, no começo, como eles não detinham o conhecimento da tecnologia das armas, eles dependiam que animais maiores atacassem animais menores e o que sobrasse fosse deles. À medida que esses homens foram desenvolvendo a capacidade de produzir armas, eles se perceberam independentes dos animais maiores e passaram a atacar coletivamente animais maiores para então poder dividir essa caça. À medida que houve o desenvolvimento agrícola, o homem aprendeu a cultivar, ele também evitou de ter que viajar de um canto a outro de um território em busca de alimentos, já que ele conseguia produzir o alimento no próprio local. Até que passamos pela Revolução Industrial, onde a máquina veio substituir a força humana, lá no começo com a ajuda do vento, da água e dos animais, e depois com a substituição do vapor e da eletricidade dessas outras forças motrizes, né? E aí chegamos finalmente nesse homem muito parecido lá com o macaco original que nos deu origem, curvado na frente de uma tela de computador, onde hoje estão todos obcecados, estão todos sempre grudados numa tela. Então, não havia classes sociais no começo, né? A produção, como eu já disse, era coletiva, para um consumo coletivo, e aí à medida que a humanidade foi crescendo, alguns se descobriram proprietários de partes, enquanto outros não tinham direito a nada. Então nós tivemos alguns poderosos que conseguiram juntar riqueza e compraram terras e se adonaram delas, e outros que dependiam da segurança de morar naquele terreno em troca de produção. E essa era uma forma de escravidão, onde você produzia, não recebia por aquilo, o seu direito era poder estar ali, né? E, claro, para poder controlar essas relações entre quem tinha e quem dependia de quem tinha, surgiu o Estado. O feudalismo, então, era uma sociedade dividida em classes, enquanto lá na época da pré-história não havia essas classes. A igreja era que determinava quais eram as regras que deveriam ser obedecidas, todo mundo dependia da terra para poder produzir, enquanto o senhor, dono da terra, oferecia segurança e proteção militar, o servo produzia para sua subsistência e todo o restante era dado ao senhor como forma de pagamento de poder morar naquele local. O tempo era controlado pelo sol, né? As pessoas tinham horários muito diferentes do café da manhã de hoje, né? O café da manhã era às 4 horas da manhã, o almoço era às 9, às 3 horas da tarde já se fazia um jantar e às 5 horas da tarde era ceia. As pessoas dormiam muito mais cedo porque você era comandado pela existência do sol. Nós tivemos aí uma pequena evolução, então, com a Inglaterra assumindo o pioneirismo pela Revolução Industrial. Havia um acúmulo de dinheiro lá, parte disso por causa da escravidão. A escravidão gerou muito dinheiro para quem praticava a escravidão. E nesses castelos lá que vieram da Idade Média, uma parte daquelas pessoas que antes eram servos resolveram migrar para dentro dos castelos e, em vez de se preocuparem em produzir, eles passaram a comercializar. Eles vendiam para outros mercadorias que aqueles não tinham. E esses eram os burgueses. Os burgueses eram nada mais, nada menos do que as pessoas que viviam nos burgos, nas cidades.
E as pessoas mais pobres, aquelas que ainda dependiam de terceiros para poder ganhar o seu dinheiro, eram chamados de proletários. Perdão pela quebra-língua aqui. Quem tinha o meio produtivo era o rico, e eu, que era o proletário, eu tinha a possibilidade de oferecer o meu trabalho. E essa oferecer o meu trabalho significava que eu me tornava subordinado àquele senhor. Então eu continuava mantendo a minha pobreza, porque eu não era dono daquilo que eu produzia, nem dono da minha capacidade de produzir mais. Tudo que eu produzia a mais ia sempre beneficiar o meu senhor. O capitalismo foi marcado por condições absolutamente insalubres. Para vocês terem uma ideia, com 5 anos de idade já se começava a trabalhar. Com 13 anos os homens e 12 anos as mulheres já se casavam, porque a expectativa de vida era 35 anos. Então as pessoas tinham que casar aos 12, 13 anos para ter filhos e viver até onde dava, né? 15 horas por dia era o normal. O contrato era absolutamente de boca, você fazia aquilo que eu te determinava, não havia nenhuma norma que regulamentasse esse nosso trabalho, e a máquina a vapor veio, como eu já havia adiantado, para substituir o uso de animais nesse processo produtivo. E a máquina a vapor ainda deu mais velocidade no trabalho. A palavra sabotagem veio exatamente da ideia de que o homem era muito explorado. À medida que o vapor foi aumentando a velocidade de produção, eu fui precisando de menos gente. E as máquinas, então, eram vistas como um elemento de substituição da mão de obra humana. É o que está acontecendo nos dias de hoje em relação à inteligência artificial. O comparativo é absolutamente sólido, tá? Muita gente teme que a IA substitua o trabalho do homem. Naquela época era igual. E aí, como os operários trabalhavam com tamancos de madeira, eles atiravam esses tamancos de madeira em direção às engrenagens das máquinas. E o tamanco de madeira em francês é sabot, é S-A-B-O-T. O ato de atirar o sabot nas engrenagens passou a se chamar sabotagem. Ou seja, que deu origem à nossa palavra em português sabotagem, que é o ato de danificar algo com intenção. Tá? Uma pergunta sobre o mundo do trabalho. Vocês já refletiram que praticamente 100% das funções a gente precisa gostar de gente? A gente precisa aprender a trabalhar com gente e a gente vai atender gente? Só existe uma única profissão. E se você não gosta de trabalhar com gente e não quer interagir com gente, que é possível de ter? É o médico legista. Porque você só interage com uma pessoa morta. Você grava a autópsia, alguém digita a sua gravação, te manda à distância por um e-mail, você revisa aquilo que foi digitado e assina eletronicamente. Você não tem contato com nenhum ser humano. O ápice da Revolução Industrial, nós tivemos, então, as fábricas sendo tomadas por algo que a gente denomina como o mundo do trabalho. É a máquina que determina o teu grau de produção. O teu tempo passa a ser regulado agora não mais pelo sol, mas sim por um relógio. Ele que vai te determinar de que horas a que horas você vai trabalhar. Por isso que a gente passou a trabalhar 15 horas por dia. Gente, essa é uma pequena introdução para vocês entenderem como o homem veio mudando de trabalho ao longo do tempo. E nas próximas aulas eu espero poder complementar. Obrigado a todos.